As Casas Barqui apresentam No Tempo de Noel Rosa. A verdadeira história de Noel Rosa, contada pela primeira vez no rádio, apresentando as melhores músicas do filósofo do samba, recordando episódios interessantes e autênticos de sua vida, numa grande série de programas com a participação de Aracide Almeida, grande orquestra e coro tupi. Com que roupa eu vou, com que roupa que eu vou? Vai com uma boa roupa, com uma elegante roupa confeccionada com um tecido garantido das Casas Barqui, especializadas em tecidos ingleses, linhos tropicais de Casimiras. Casas Barqui, em 2 endereços: Avenida Rio Branco 100, esquina da Simpatia, e Rua 7 de Setembro 72, edifício Genley. No Tempo de Noel Rosa é um programa de Almirante. Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Aqui estou novamente para continuar a contar o que sei passado no tempo de Noel Rosa. Conforme já foi dito no programa anterior, a história de Noel será contada pouco a pouco, episódio por episódio, em cada um dos programas desta série que se estenderá por 4 meses e que vai ao ar por uma gentileza das Casas Barqui. Antes, porém, de entrar diretamente no assunto, deixem-me tornar público meu agradecimento a quantos tiveram a amabilidade de se manifestar sobre esta série de audições e, mais ainda, aqueles que já se adiantaram a dar informes sobre Noel. Todos os que souberem fatos passados com o filósofo do samba podem me telefonar simplesmente, que eu tomarei os apontamentos até pelo telefone. Os que tiverem músicas e discos, se me quiserem emprestar, é a favor, pois eu mandarei copiar tanto músicas como discos e depois devolverei intactos os passar adiante contando coisas do tempo de Noel Rosa. Antigamente, no tempo de Noel Rosa, havia no centro da cidade uma série de famosos cafés. O Rio Branco, o Unice, o Simpatia. Hoje está tudo mudado. O Café Rio Branco já não mais existe. O Unice está muito diferente. E ali na esquina de Avenida com Ouvidor, que o povo chamava de Esquina da Simpatia, existe agora uma bonita casa de tecidos. É a Casa Barqui, onde você encontra os melhores tropicais, casimiras e linhos nacionais e estrangeiros. E as Casas Barqui vendem sem intermediários, porque importam diretamente de sua casa matriz na Inglaterra. Seus preços, os famosos preços diretos, vieram estabelecer uma nova política de preços no comércio de tecidos. E lembre-se, os tecidos das Casas Barqui são tecidos de... As Casas Barqui se responsabilizam sempre pelo que vendem. A Avenida Rio Branco 100, esquina de Ouvidor, a famosa Esquina da Simpatia, e 7 de setembro 72, edifício Genley. Casas Barqui. No programa passado, o primeiro dessa série, falamos da influência que os turunas da Mauricéia com as suas emboladas tiveram sobre Noel Rosa. Não dissemos tudo, entretanto. Não só os turunas da Mauricéia exerceram influência sobre Noel no tocante às suas primeiras produções, tais como a embolada Minha Viola e a curiosa toada Festa no Céu, que constituíram o seu primeiro disco. Houve também outro conjunto, outro grupo regional, talvez tão famoso quanto o dos turunas, e que contribuiu fortemente para moldar o espírito de Noel, dando-lhe os primeiros rumos como compositor. Quero, ouvintes, falar do Bando de Tangarás. Muita gente ainda guarda na memória alguns dos estrondosos sucessos que aquele brasileiríssimo conjunto chamado Bando de Tangarás alcançou entre 1929 e 32. A importância do Bando de Tangarás na história de nossa música popular é indiscutível. Basta que se diga que foi aquele conjunto o primeiro a aproveitar em suas exibições e trazer para os discos a legítima percussão de pandeiros, barricas, cuícas, surdos e tamborins, que eram até então exclusivos das ruas, das escolas de samba. Mas, ouvintes, sobre esse detalhe falaremos em outro programa. Por enquanto, acompanhem nossa narrativa para saber que papel Noel representou para o bando e vice-versa. O Bando de Tangarás, ouvintes, foi conjunto formado por 5 elementos. 3 deles ainda vivos: Álvaro Miranda Ribeiro, Carlos Braga, guardem esse nome que vocês o identificarão melhor daqui a pouco, e eu,
2 morreram, Henrique Brito e Noel Rosa. A origem do bando de Tangarás é simples. Tudo começou no Colégio Batista, que fica na rua José Higino, 416, aqui no Rio. Carlos Braga, Henrique Brito e Álvaro Miranda Ribeiro eram alunos daquele educandário. Acontece que ali também estudavam 2 meninas cujo pai, o capitalista Eduardo Dale, então sócio da Casa Prata, era um apreciador dos grupos regionais e das músicas folclóricas. Sabedor de que aqueles 3 e outros 2 alunos no colégio tocavam violão e cantavam, Eduardo Dale passou a reuni-los em sua bela residência no Trapicheiro, residência que, por ter representado a seu dono anos de sacrifício e de pertinácia, tinha sido batizada como Flor do Tempo. O grupo que se juntava em casa de Eduardo Dale passou automaticamente a chamar-se Flor do Tempo. Era formado de amadores, se bem que cheios de boa vontade, mas não conseguiam ter um bom apuro em seus números. Contudo, suas apresentações constituíam sempre enorme sucesso. Àquele grupo, ouvintes, por circunstâncias que não interessam hoje à história, acabei eu pertencendo um dia, e na animação daquele pessoal alegre, eu, que também vivia no deslumbramento das emboladas e dos números sertanejos dos turunas da Mauricéia, comecei também a compor. E assim escrevi músicas que não posso deixar de lembrar, para que vocês se possam recordar bem do repertório e dos sucessos do bando de Tangarás. Minha primeira música foi uma embolada assim, que se chamava Galo Garnizé. Tome cuidado com este galo pequenino, tome cuidado com este galo garnizé. Oi, que este galo belisca, que este galo pica o pé, que este galo não respeita nem manduca nem mané. Tome cuidado com este galo pequenino, tome cuidado com este galo garnizé. Oi, que este galo belisca, que este galo pica o pé, que este galo não respeita nem manduca nem mané. É 1 hora, é 2 horas, é 3 horas, é 4 horas, é 5 horas, é 6 horas, é 7 horas, é 8 horas, é 9 horas, é 10 horas, é 11 horas, é 12 horas e depois falta 1 hora, oi, viu? Tome cuidado com este galo pequenino, tome cuidado com este galo garnizé. No interesse de criar coisas originais, compus então depois uma espécie de samba com aspecto nortista, cujos versos nada mais faziam do que contar, cantando algumas anedotas conhecidas. Talvez pelo ineditismo, a composição foi um dos grandes sucessos do bando de Tangarás. A peça recebeu o nome de Anedotas e era assim: foi um peixe que eu pesquei lá numa pescaria, e eu botei no galinheiro, ele se acostumou. Ficou habituado e o milho comia, e até junto com o galo que ele não estranhou. E até pelo costume tinha liberdade, e muita vez na mão foi que se alimentou. Um dia que eu maldiga eu tive piedade, oi, de ter tirado o peixe de onde se criou. Levei-o para a praia e fui jogar no mar, mas ele ao que parece disso não gostou, porque estando esquecido de saber nadar, oi, coitadinho do peixe, na água se afogou. Foi nessa altura, ouvintes, que nos apareceu a oportunidade de serem gravadas essas músicas em disco. Acontece, porém, que para a gravação não era possível usar-se todos aqueles figurantes do Flor do Tempo. Seria necessária uma escolha dos elementos mais aproveitáveis. Feita essa escolha, verificou-se que do grupo de amadores só poderiam ser destacados Carlos Braga, Henrique Brito e Álvaro Miranda Ribeiro e eu. Mas isso nos pareceu pouco. E então, como já andávamos um pouco mais na companhia de Noel, que dia a dia mais se popularizava em Vila Isabel como solista de bandolim e de violão, nós o incorporamos ao nosso grupinho. Ficamos, portanto, 5. Mas nos faltava um título. E foi Carlos Braga quem, lembrando-se de que nos propunhamos a explorar somente músicas brasileiras, propôs o título que vinha a calhar para nós: Bando de Tangarás. Tudo ali, ouvintes, era simbólico. Tangarás são pássaros canoros que em alguns lugares do Brasil se reúnem em bandos de 5 e que têm uma curiosa particularidade. Cantam 4, marcando o compasso para o 5º que dança no centro. No entusiasmo daquele achado, logo foi composta uma valsa que recebeu o nome de Lenda dos Tangarás e que era o prefixo musical cheio de trinados que o bando usava em todas as suas apresentações em público. Nesta série de programa, porém, teremos tempo para falar longamente de Noel. Por isso, não será despropositado desviar um pouco nossa narrativa do personagem principal desta história para apresentar e tratar um pouco daqueles que foram seus companheiros naquele falado conjunto, o Bando de Tangarás. Comecemos pelo Álvaro Miranda Ribeiro, o Alvinho, como o chamávamos na intimidade. Ele é ainda, ouvintes, um excelente violonista.
canta como poucos. Vive hoje distante da música, em profissão inteiramente oposta. Como nosso companheiro dos Tangarás, foi sempre um acompanhador seguro e como cantor gravou sucessos dos mais notáveis. Basta lembrar a célebre canção Bangalô e o mais que afamado hino a João Pessoa, que em 1930 todo o Brasil cantou, repetindo o que ouvia em discos na linda voz de Alvinho. Outro componente do bando de Tangarás, este já falecido, chamava-se Henrique Brito. Henrique Brito foi um solista admirável. Era filho do Rio Grande do Norte. Em sua terra foi tão hábil o executante que despertou a admiração do então governador do estado, que resolveu custear seus estudos no Rio de Janeiro. E ele foi encaminhado ao Colégio Batista, onde veio a ser colega do Alvinho, de Carlos Braga e dos demais que, conforme já sabemos, compunham o antigo Flor do Tempo. No colégio, Brito não estudava nada. Não ligava a coisa alguma que não fosse o seu violão. Vivia com o instrumento debaixo do braço. Daí o apelido que conservou para o resto da vida, violão. Era um tipo cheio de singularidades. Nervoso, agitado, sempre apressado. Numa aflição permanente, vivia cheio de calor. Por isso repetia a torto e a direito. Puxa, não sei como diabo é. Muito calor. Tem um calor danado. Abre isso aí, anda, abre a janela, abre. Tudo isso era dito numa rapidez tremenda, com seu acentuado sotaque nortista. Sua ligeireza no falar era conhecida. E nos meios musicais por onde andava, Henrique Brito ficou como o homem que mais depressa dizia o nome da pianista Carolina Cardoso de Menezes. Cenas como esta se repetiam com frequência. Um qualquer chegava e pedia: "Ô Brito, diz o nome todo da Carolina." E ele: Carolina Cardoso de Menezes. Para que se tenha uma ideia de sua permanente afobação, deixe-me contar um pequeno episódio sucedido numa noite em que ele, Henrique Brito, tocava o seu violão no Rádio Clube do Brasil. Eu, que o ouvia, resolvi telefonar para a emissora pedindo-lhe que tocasse uma certa valsa que ele havia composto dias antes. Naqueles tempos, o ouvinte telefonava a qualquer momento para uma estação de rádio e o programa ia sendo feito segundo os pedidos que chegavam pelo telefone. O número do Rádio Clube, lembro-me bem, era 20239. E eu liguei. Atendeu um funcionário amável. Pronto. Quem fala? Rádio Clube do Brasil. Tem a bondade de chamar o Henrique Brito? Pois não, um momentinho. Esperei uns curtos instantes. Dali a pouco, a voz do Brito. Pronto? Quem fala aí é o Henrique Brito? Sim, sou eu. Brito, olha, quem fala aqui é o almirante, viu? Pois mal acabei de dar essa informação, Brito, do outro lado, fez somente o seguinte. Ah, almirante? Sim, até logo. E desligou o telefone. Esta era uma das características de Henrique Brito. A pressa, a afobação. E é justamente isto, minha senhora, pressa, afobação, que nós não lhe aconselhamos quando visitar a secção de cama e mesa da Casa Barqui. Observe tudo calmamente. Vendendo a preços de verdadeira simpatia, a Casa Barqui da esquina da Simpatia tem um variadíssimo sortimento de tudo que a senhora precisa em seu lar. Veja nas vitrines das Casas Barqui, entre outras maravilhosas sugestões, jogos de linho bordados para cama e mesa, linhos belgas e irlandeses estampados e em cores originais para o seu vestido novo, e ainda o insuperável percal Aristocrat, a expressão máxima em tecidos para roupa de cama, porque é muito superior ao Cretone, vendido a preço mais baixo que o próprio Cretone. Apenas 68 cruzeiros o metro. E note, o percal Aristocrat tem 2,20 metros de largura. Por isso, minha senhora, não perca tempo. Visite quanto antes a secção de cama e mesa da Casa Barqui, na esquina da Simpatia, Avenida 100, esquina de Ouvidor. A passagem de Henrique Brito pelo Colégio Batista ficou marcada por um episódio profundamente trágico. Nos domingos, feriados, etc., em dias, enfim, em que não havia aulas, os alunos se distraíam embrenhando-se pelas matas do trapicheiro nos fundos do colégio. Certo dia, um grupo do qual fazia parte Henrique Brito subiu mais alto na montanha e numa clareira perdida foi deparar com uma cabana abandonada em ruínas, cercada de mato alto. Na curiosidade natural de sua idade, os garotos invadiram a cabana a rebuscar pelos cantos, na ideia de encontrar algo que lhes satisfizesse a inclinação para as descobertas.
A cabana estava vazia, mas num canto, entre cacarecos cobertos de pó, um dos meninos descobriu um velho revólver. Brito mal ouviu a nova, atirou-se célere e apanhou o revólver. E sem um segundo de raciocínio, afoito como era, encostou a arma ao próprio ouvido e anunciou. Vou me matar. E puxou o gatilho. A arma não detonou. E então, da mesma maneira ingênua como cometer aquela loucura, apontou para o menino que estava mais à sua frente e, risonho, em tom de brincadeira, exclamou. Vou matar você. E puxou o gatilho. Sim, matou o companheiro. Foi uma cena inenarrável. A descida daqueles meninos das matas do trapicheiro, conduzindo apavorados o companheiro que se esvaía em sangue. Evidentemente, Henrique Brito não poderia ser considerado culpado como um simples criminoso. Era um doloroso acidente que, entretanto, o colocava em situação penosa perante os demais companheiros. Por isso, teve de deixar o colégio. Voltou à sua terra, mas poucos meses depois retornava ao Rio, onde, depois de uma série de peripécias, veio afinal a pertencer, primeiro ao Flor do Tempo, e depois ao Bando de Tangarás. Ali, em nossa companhia, um dia compôs certa música que mereceu versos de Noel. E assim nasceu a canção Queixumes, que ainda hoje figura no repertório de cantores como número de sucesso. Nós vamos lembrá-la aqui agora. E vocês que de certo a conhecem, saibam, a canção tem melodia de Henrique Brito e versos de Noel Rosa, e foi escrita quando ambos integravam o Bando de Tangarás. Sem estes teus tão lindos olhos, eu não seria um sofredor. Os meus ferinos abraços nasceram do teu amor. Eu hoje sou um trovador e gosto até de assim penar. Vou te dizer, os meus queixumes, ciúmes eu tenho do seu olhar. Quero sempre te ver bem junto a mim, porque te esquivas assim, coração, desta paixão. O teu olhar traz alegria, mas também traz um amargor. Sem ele então não viveria, vida não há sem dor. Quando Henrique Brito deixou o Colégio Batista depois daquele triste fato, seguiu logo para sua terra natal. Não se tinham passado muitos meses e ele voltava ao Rio. Não tinha onde ficar e procurou a casa de seu ex-colega e amigo, o tal de Carlos Braga, de quem já falamos aqui, e cujo pai era então diretor da grande fábrica Confiança Industrial de Vila Isabel, no princípio da rua Souza Franco. Mas já é tempo, ouvinte, de revelar aqui quem é afinal aquele Carlos Braga, não é certo? Vocês o conhecem bem, mas não por esse nome, que é aliás o seu nome legítimo. Foi ele, como já se disse, quem batizou o Bando de Tangarás. E como a intenção era toda de brasilidade naquele conjunto, e como o nome de Tangará era tirado de um pássaro, ele lembrou também que todos nós adotássemos nomes de pássaros. Henrique Brito, porém, não quis. Alvinho também não. Noel, idem. Eu também recusei. Já estava bem conhecido por esse pseudônimo de almirante e não achei boa a ideia. Mas ele, Carlos Braga, já tinha escolhido o seu. E de então para cá, um nome de pássaro brasileiro vem assinando uma das mais volumosas bagagens de sucessos musicais nessa terra. Linda Lourinha, Pastorinhas com Noel, Tem Gato na Tuba, Fim de Semana em Paquetá,
Douradas em Madrid, Chiquita Bacana, Onde o Céu Azul é Mais Azul, e este hino a uma grande beleza carioca que é a praia mais linda do mundo. Sim, ouvintes, Copacabana também é daquele Tangará que hoje se assina João de Barro. Assim estão todos apresentados os 5 componentes do bando de Tangarás. Eu, Alvinho e João de Barro, os vivos. Henrique Brito e Noel, os mortos. O bando de Tangarás encontrou em Noel um elemento de valor excepcional. Logo que se aliou ao grupo, Noel, que antes se limitava quase exclusivamente a compor músicas para solar em seu violão, passou a escrever também peças para canto, peças que ele mesmo cantava e até gravava. São desse tempo a atuada Festa no Céu, de que vocês ainda ouviram um pequeno detalhe no último programa, a Embolada Minha Viola e o samba Malandro Medroso, em cuja gravação Noel, como cantor, revela a influência do cantor da moda que era então o Mário Reis. Mas querem a prova? Ouçam a voz de Noel cantando o seu samba Malandro Medroso. Eu, Deus, não quero negar, mas te pagarei quando puder. Se o jogo permitir, se a polícia consentir, e se Deus quiser. Não pensa que eu fui ingrato, nem que fiz este papel. Hoje vi que o medo é um fato e eu não quero um pugilato com teu velho coronel. A consciência agora que me doeu e eu evito concorrência, quem gosta de mim sou eu. Neste momento eu saudoso me retiro, pois teu velho é ciumento e pode me dar um tiro. Já aí, nos princípios de sua carreira como compositor, Noel não podia esconder sua tendência para a exploração dos assuntos tipicamente do povo, da maioria proletária, dos problemas das gentes simples, dos morros, das gafieiras, etc. Data daí sua curiosa maneira de utilizar a gíria nos sambas, do que, aliás, trataremos em ocasião oportuna também. Por hoje vamos simplesmente trazer para vocês um dos mais pitorescos sambas do grande compositor. É um samba esquecido, já muito velho, chamado No Baile da Flor de Lis, e que vai ser aqui cantado pela grande intérprete de Noel, que é a Aracide Almeida. Mas chamamos a atenção dos ouvintes para um detalhe importantíssimo que prova a honestidade das fontes a que recorremos para realizar essas audições. É que no acompanhamento deste samba, vocês vão ouvir o próprio violão de Noel, tocado por seu irmão Hélio de Medeiros Rosa. Trazendo o prestígio de sua presença a este programa, Hélio Rosa, único irmão de Noel, vai tocar este instrumento relíquia da mesma maneira como seu dono acompanhava seus próprios sambas. Silêncio e respeito para que se ouça aqui o próprio violão de Noel Rosa, acompanhando um dos primeiros sambas de Noel, e tocado por seu irmão Hélio Rosa, No Baile da Flor de Lis, cantado por Aracide Almeida. No baile da Flor de Lis, quem dançou pediu bis, 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 mais, acabou-se que era doce. Quem comeu arregalou-se, quem não comeu suicidou-se. Quando a música parou, o mestre Sala gritou: cavaleiros ao buffet. E o tal doce de coco era bom, mas era pouco. Não chegou para você no baile da Flor de Lis. Quem dançou pediu bis, 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 mais, acabou-se que era doce. Quem comeu arregalou-se, quem não comeu suicidou-se.
encontrei muito funil a chorar junto ao barril quando o chope se esgotou. Houve a tal pancadaria com a qual se anuncia que o baile terminou no baile da flor de lis. Quem dançou pediu bis, 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 mas acabou-se o que era doce. Quem comeu arregalou-se, quem não comeu suicidou-se. As casas Barqui, que são especializadas em linhos e tecidos ingleses, têm o orgulho de apresentar agora tropicais e casimiras selecionados entre os melhores, procedentes das fábricas brasileiras. Dê um pulo nas casas Barqui e veja, para ficar convencido, que bonitos padrões e que qualidade. E se quiser, pergunte ao seu alfaiate. Ele dirá que uma roupa com tecido das casas Barqui é roupa para durar muito. E o preço, ora, o preço. É o famoso preço direto Barqui, o mais baixo do Rio. Visite as casas Barqui, que sempre se responsabilizam pelo que vendem. Avenida 100, esquina de Ouvidor, a famosa esquina da Simpatia, e 7 de setembro, 72, edifício Genli. Tomaram parte nesta audição Aracide Almeida, a Orquestra Carioca Tupi sob a direção de Carioca, Regional de Claudio Honor Cruz, Coro Tupi de Erasmo, e ainda Hélio Rosa, irmão de Noel, que gentilmente aqui compareceu. Sexta-feira próxima falaremos de Noel e a Vila. A roupa é sempre uma elegante roupa confeccionada com os tecidos garantidos das casas Barqui. Na próxima sexta-feira, às 21h05, a Almirante que estará novamente revelando outros episódios curiosos passados no tempo de Noel Rosa.